Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de Educação Física. Hoje nós vamos trabalhar sobre sistema muscular. A aula passada nós falamos sobre sistema esquelético e hoje nós vamos falar sobre o que dá esse movimento ao nosso corpo, as grandes alavancas. Como eu repliquei na aula passada, nós estamos falando sobre o nosso corpo, então é um autoconhecimento. Às vezes a gente não sabe o nome dos músculos, mas hoje eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho mais o que são essas grandes alavancas no sistema muscular. Então, são estruturas que cruzam no nosso corpo e são articulações. Então, quando a gente fala de sistema muscular, ele sempre tem uma inserção e uma origem. E ele tem um objetivo. Essa é a grande questão. Quando nós falamos de músculo, eu gostaria que vocês entendessem como pequenas linhas juntadas num feixe e formam uma fibra muscular. E essas fibras, elas têm uma questão de desenvolvimento, e esse desenvolvimento é o que nos vai permitir o andar, o correr, o saltar, o pular, o escrever, o impulsionar alimentos dentro do nosso corpo, trabalhar o sistema digestório e promover toda a circulação do sangue no nosso organismo. Quando numa próxima aula a gente for falar de como que o nosso corpo funciona através de uma atividade física, que é onde sobe frequência, sobre batimentos cardíacos, frequência cardíaca, aí a gente vai começar a trabalhar um pouco disso daí. Então, como sempre eu gosto de mostrar para vocês, eu vou dar uma visão geral do que é sistema muscular, mas dentro das nossas plataformas vocês vão ter definido item por item do que é o sistema muscular. Então vamos lá. Se lá no sistema esquelético nós tínhamos quantos ossos? 206 ossos. Aqui no sistema muscular temos mais de 600 músculos. E cada um deles tem uma função. Então é em cima disso daí que eu vou tentar mostrar para vocês. Lembrem-se, todo ser humano tem uma formação com algo por conta de 70% do seu corpo com água, com líquido. Mas quando a gente fala de peso corporal total, algo em torno de 40% a 50% do nosso peso é feito pelo músculo. Agora eu gostaria de fazer um adendo para vocês. Lembram, músculo, massa magra e massa gorda. Quando a gente fala massa magra, é o músculo. Quando a gente fala de massa gorda, é a gordura. Ok? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês do que são essas células altamente especializadas, que nós chamamos elas de fibras musculares. Então, se alguém perguntar para vocês um dia como é que se desenvolve a musculatura, esse é o meu objetivo ao final da aula. Então, nós vamos falar das lesões do músculo para ele ir aumentando as suas porções. Aqui agora, mostro para vocês quais são os principais músculos do corpo humano. Lembrem-se, cabeça, eixo esquelético através da nossa coluna, membros apendiculares. Então, se perguntarem para vocês qual é a divisão do corpo humano, eixo axial, cabeça e tronco, membros inferiores e superiores, os apendiculares. Então, ó, para vocês verificarem nessa imagem que eu coloco para vocês, são vários e vários músculos no nosso corpo humano. E eu vou tentar trabalhar com vocês cada um deles. Como sempre a gente fala, qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, algum conhecimento a mais, entra lá no nosso ambiente virtual e passa para nós. Ao longo dessa aula hoje, eu tenho esses dois livros que eu gostaria muito de estar mostrando para vocês algumas práticas sobre essas atividades. Uma das formas de trabalharmos os músculos é primeiro trabalhar os nossos alongamentos. A partir do alongamento, sim, eu vou começar a trabalhar a minha musculatura. Algumas pessoas são travadas para fazer certos movimentos simples. Lembra daquela primeira aula que vocês tiveram com o Rodrigo, que ele falou, parou, todo mundo levanta dentro da sala, vamos fazer uma atividade física. Teve gente que tomou aquele susto assim, se eu tivesse uma câmera, dava conta de ver vocês aí. Então, como que eu posso iniciar o meu treinamento? Então, é fazer um programa de treinamento. Começar do ponto zero. Ou seja, assim como nossos músculos, partir da nossa origem do músculo e até a sua inserção. Ou seja, partir do nosso ponto inicial e saber onde nós gostaríamos de chegar. Ok? Deixa eu só achar aqui o PowerPoint. Que aí eu vou começar aqui para vocês. Beleza. Então vamos lá. Quais são as funções dos músculos? Simples. Produção de movimento corporal. Primeiro, estabilização da posição corporal. Gente, lembra lá que eu sempre mostrei para vocês. Postura ereta. Alguns têm essa musculatura aqui, ó, dos músculos do trapézio,
mais relaxadas. O que acontece com o meu ombro? Joga ele à frente. É uma má posição corporal. E essa má posição me dá o quê? Uma cifose. Se é na região lombar, eu tenho o meu corpo mais jogado à frente. Como eu brinco com vocês, parece que eu estou caçando nota de R$ 100 no chão. E essa postura eu consigo consertar. As crianças, adolescentes, inclusive utilizam alguns equipamentos ortopédicos para corrigir essa postura corporal, principalmente quando se trata do tórax, quando são os dedos, os pezinhos, quem não lembra das botinhas lá de antigamente. Hoje são exercícios fisioterápicos e a gente consegue organizar essa questão da estabilidade corporal e organização dos membros. Mas aqui eu queria fazer uma explicação para vocês. Quando a gente fala de posição corporal, como eu posso melhorar? Ganhando mais musculatura. Antes de ganhar mais musculatura, eu tenho que começar uma atividade, ou seja, uma pequena caminhada para o quê? Regular esse volume dos meus órgãos, e ter as contrações dos nossos feixes musculares. E em cima disso, que aí eu trabalho com alongamento. Então, sempre antes de qualquer atividade, eu faço pequenos alongamentos. E esses alongamentos podem ser estáticos, não precisa ser dinâmico. E o que é estático e o que é dinâmico? É que é parado e o outro é o alongamento com movimentação. Tá? Então, mais uma função do músculo é regular o volume dos órgãos. Qual é um órgão que a gente pode conhecer, por exemplo? O estômago. Não é um músculo? Ele abre, fecha. Até a questão da cirurgia, da redução do estômago, é justamente isso, diminuir o volume desse músculo. Próximo. Movimento das substâncias dentro do nosso corpo. Então, vamos lá, uma pequena orientação. Eu comi uma maçã, como essa maçã vai entrar no meu corpo e ela vai sair do meu corpo? Ou seja, como eu vou receber esses nutrientes do meu corpo? Como que o meu corpo vai movimentar cada coisa para o seu lugar? Nutriente para lá, o que o corpo não vai precisar para cá, joga, sai do estômago, vai para o intestino e do intestino vai captar as nossas propriedades dessa maçã e o que não for aproveitado é excretado, ou seja, jogado fora. E o que é? Como que essa maçã vai passando dentro do nosso corpo? Justamente por conta da contração desses músculos. Essa é uma grande função dos nossos músculos. E o próximo é a produção de calor. Então imagina eu aqui debaixo desse ar-condicionado todo aqui, como que eu fico? O meu corpo ele produz um calor. Então ele vai expelir e aí eu consigo me manter. E geralmente quando esse calor que o meu corpo produz não é suficiente para trabalhar com a contração que existe por fora, eu preciso de um casaco, de um agasalho, para auxiliar o meu corpo na produção desse calor. E assim, explicando dessa forma, a gente começa a trabalhar um pouquinho mais do que a ideia do nosso corpo. Vamos lá então, quais são os tipos de músculos? Então, são 3 tipos de músculo. Eu vou mostrar através da imagem para ficar mais fácil para vocês. O primeiro, que é esse que o bíceps está sendo contraído, são os músculos voluntários. Eu tenho que fazer a movimentação, tenho que fazer a alavanca, e esse músculo chama músculo estriado. Aqui em cima tem uma imagem dele. Eu vou trabalhar inclusive com esse músculo quando eu vou explicar para vocês sobre os feixos. Um outro que não é estriado e também não é voluntário é o músculo do estômago, por exemplo. As nossas vísceras, elas fazem toda uma movimentação. Quando nós comemos, o próprio organismo se organiza para fazer a sua movimentação de alimentos dentro do nosso corpo. Então é um músculo liso e não estriado. E o último é o músculo cardíaco. Ele é um músculo estriado, contraído, e ele é involuntário. Quando nós formos trabalhar sobre o sistema respiratório, cardiorrespiratório, aí eu vou mostrar bem qual que é a função desse músculo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Quando nós falamos de componentes desse tecido conjuntivo, ou seja, quando eu falo dos componentes anatômicos do músculo, eu vou explicar para vocês cada uma dessas premissas que estão aí. Só que eu vou explicar através da imagem e vou fazer uma brincadeira a partir dos meus dedos. Então imaginem vocês, essa questão maior do músculo, grande, que vocês estão vendo, nós chamamos de fáscia muscular. É uma fibra. E a partir dela ela tem a parte externa, a parte mediana e a parte interna. Então o que é a externa? É esses nomes que vocês estão vendo no quadradinho vermelho. Epimísio, peremísio e endomísio. É a mesma coisa quando nós falamos de pele. Epiderme, pele, tá? Então imaginem vocês o meu braço como um grande feixe muscular. Dentro desse feixe muscular, desculpa,
existem outros vários feixes musculares. E dentro de cada um desses feixes musculares, existem outros feixes musculares. Então, é justamente essa questão do nosso corpo que nós vamos mostrar para vocês o que é um rompimento de fibra. Quando eu vou fazer uma atividade física, que seja com a pequena garrafinha, fazendo o exercício com o braço e movimentando bíceps e tríceps, por quê? Bíceps, tríceps, enquanto um é um movimento que está trabalhando, o outro está relaxado. Quando eu relaxo o bíceps, eu trabalho o tríceps. Sempre um músculo está ativo e o outro descansando. E qual é a função de um ativo e o outro descansando? O que é cãibra? Cãibra é justamente quando eu não tenho esse músculo relaxado. Os dois ficam contraídos, então a musculatura toda se contrai. Geralmente, quando a gente tem essa cãibra na perna, a gente mal consegue andar no dedinho, na mão, na sola do pé. Então, o que é a cãibra? Quando eu não tenho esse músculo relaxado. Então, qual é a atividade que eu faço para tirar aquela dor? Quando vocês vê, principalmente no futebol, que é um dos esportes que a gente mais vê na mídia, um jogador levanta, pega a face plantar, a sola do pé e força em direção à pessoa. Faz isso, relaxa, relaxa, até a musculatura ficar alongada, estendida, alongada, e aí ela vai passando essa dor. Então, esse feixo muscular, quando nós fazemos atividade física, ela começa a se romper. E a pessoa, quando chega em casa, ela se sente toda dolorida. O que a maioria das pessoas fazem nesse momento? Vai lá e toma um relaxante muscular. Tudo aquilo que você fez na academia ou na sua atividade física, você vai perder. Porque nesse momento, o corpo, quando você fez atividade física, ele rompeu essas fibras. E essas fibras, elas são tecidos que serão refeitos. E quando ela se refaz, ela não sai uma fibra e uma outra. Então ela se expande em novas fibras. E isso vai criando o volume. E o que nós queremos? Sabe aquela ideia, minha avó vai dar tchau para mim, mexe toda essa musculatura aqui do tríceps. Ou seja, a gente parece aquela orelhona de elefante balançando. Aí eu falo, vovó, vamos fazer umas atividades. Levanta lá, ó, faz os biscoitos para mim, pega o saquinho de polvilho, ó, e levanta lá em cima, ó, uma, duas. Ela fala assim, meu filho, eu não estou em idade mais para fazer essas coisas, não. Deixa eu fazer o biscoito de queijo, senão nem na próxima vez você vai ter biscoito de queijo para você. Então eu não brigo muito com ela, não. Mas é tirar do sedentarismo. E esse é o grande problema que nós temos com o pessoal da terceira idade, ou da melhor idade. Chega um determinado momento que eles não querem mais fazer atividade física. E aí começa a atrofiar tudo. Então, como começa a atrofiar essa musculatura, até para sair de casa essas pessoas não têm ânimo mais. E quanto mais na academia a gente tem as pessoas da melhor idade fazendo atividade física, vira e mexe, você recebe uma ligação, hoje vai ter uma festinha, vai ter uma musiquinha, vamos para lá para dançar. Você até assusta, né? Os mais animados são eles. Então, quando eu volto para vocês dos feixes musculares, quando eles se rompem, se faz novas fibras. Fazendo nova fibra, ele vai ganhar volume. Então, quando eu falo isso, eu não gostaria que vocês entendessem como as meninas vão malhar, então vão ficar bombadas, fortes. Não, não é isso. O que eu quero dizer é, dependendo do seu treino, tá? Dependendo do treino, eu vou trocar gordura por músculo. Fazendo isso, eu estou trocando gordura por saúde. Então, se eu quero ter um corpo definido, eu vou fazer uma atividade para me definir o meu corpo. Algo em torno de 85% a 90% das pessoas querem ter o quê? Bem-estar, qualidade de vida e um corpinho definido. Ao torno assim, de uns 10% querem ter hipertrofia. E hipertrofia é aquelas pessoas que ficam extremamente definidas com seus músculos, fortes, divididos. E isso, pessoal, é um outro passo. Essa pessoa, inclusive, para ficar totalmente dessa forma, ela tem que usar suplementação alimentar. Então, nós que queremos ter qualidade de vida, um corpo legal, definido, aquele que na hora que eu vou dar o tchau não balança tudo, é justamente isso que eu quero que vocês entendam da fibra muscular. E aí, para não precisar tomar um relaxante muscular, você vai fazer um plano. Um dia eu faço atividade para membros superiores, outro dia para membros inferiores, outro dia para o abdômen, outro dia para a parte posterior do corpo, as costas, e outra para a musculatura do pescoço, da cervical. Então, eu tenho que saber dividir o meu treino. Se eu não divido o meu treino e faço braço hoje, amanhã braço de novo, obviamente eu vou ficar dolorido. E o nosso corpo ele precisa do descanso. E nesse momento de descanso, que é onde ele vai fazer o quê? A complementação dessas fibras. E aí, logo depois, você vai fazer atividade física de novo daquele membro, novamente ele rompe e faz novas fibras. Tá? Eu podia resumir a nossa aula de sistema muscular quase todo nesse slide.
tá? Para explicar para vocês o que é rompimento de fibras, formação de novos músculos. Combinado? Então esse é um slide extremamente interessante para a nossa continuidade. Então, eu vou mostrar para vocês quais são os grupos musculares que nós temos no corpo. Então aqui eu coloquei uma imagem frontal e posterior, ou a parte frontal do corpo e o dorso. Tá? Então vocês sempre quando forem falar de divisão do corpo, eu tenho a parte da frente e a parte de trás. E quando a gente pega um livro para dar uma lida, ele vai mostrar para você uma nomenclatura de que a parte da frente chama parte anterior e a parte de trás chama de posterior. Como eu falei lá no sistema esquelético, eu estou indo a caminho de vocês, ou estou chegando até vocês, eu estou antes de vocês. Quando eu passo por vocês, aí eu tenho a parte posterior. Como diz o povo lá da cidade onde eu nasci, Orizona, ela tem uma placa, eles aproveitaram a mesma placa para duas coisas. Sejam bem-vindos, aí você olha no retrovisor, volte sempre. É mais ou menos assim, a cidade está crescendo. Então vamos lá, 9 grupos musculares. Os músculos da cabeça, os músculos do pescoço, da região cervical, tórax, aí eu divido tórax e abdômen, região posterior do tronco, membros inferiores, membros superiores, órgãos do sentido e períneo. Aí eu sempre falo, o que são órgãos do sentido? Quais? Me explica. Onde tem os menores grupos musculares? Então são o olfato, o paladar, a audição e o tato. Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora, certo? Quando eu mostro para vocês, pessoal, um exemplo de um sistema muscular, gostaria de mostrar para vocês a formação dos músculos da cabeça. São vários músculos. E aqui, além de funcionalidade, eu também tenho as minhas linhas de expressão. Então aqui são os músculos funcionais da cabeça. O que movimenta a abertura da boca. Reparem bastante nessa região aqui, ó, temporal. A região frontal da cabeça, vocês estão vendo que não existem músculos aqui na frente. Quem acompanhou aquele incidente que teve aqui em Goiânia há um tempo atrás, de um aluno lá da Universidade Federal que recebeu uma batida de um cacetete aqui na região frontal, foi esse osso que ele quebrou. Então toda essa região aqui. E os fragmentos entraram para dentro do cérebro e ficaram ali alojados. Então a primeira cirurgia, ele arrancou esses pequenos ossos que ficaram no seu crânio dentro no cérebro. E numa próxima cirurgia vai fazer a reconstituição, ou seja, vai colocar uma placa nesse osso. Então, observem principalmente esses músculos em volta da boca. Então, quando eu falo de expressões, aí eu venho para cá para o próximo slide. Igual no sistema esquelético. Tudo que eu tenho do meu lado direito, eu tenho do meu lado esquerdo. E aí, pessoal, é onde eu falo para vocês. Quando a gente trabalha músculos faciais, eu estou trabalhando minhas expressões. As meninas gostam muito disso, elas se organizam todos, se embelezam, para justamente ficar com uma aparência melhor. Nós homens é aquele negócio complicado, né? Do jeito que a gente acorda, joga uma água no rosto, joga o cabelo para o lado, ou só dá uma batida e tá bom. Então, homens, a gente tem que aprender a andar mais arrumadinho para as meninas, ou para os nossos homens também. A gente brinca com isso daí, ó. Então, o professor Jaime, que eu gosto demais dele, ele sempre fica bonitinho para apresentar aqui para nós. Então, músculos faciais. Olha essa brincadeira. Quando eu falo de um sorriso, eu estou movimentando 12 músculos da minha face. Quando eu dou uma gargalhada, eu estou usando 24 músculos. Agora observa, quando eu estou conversando e sorrindo, são 84 músculos. Ou seja, eu estou trabalhando todos os meus músculos da face. Ou, num passar, meus músculos vão ajudar a minha face. Ou seja, o meu rostinho fica cada vez mais bonitinho. Então, sempre é melhor sorrir, conversar ou ficar com aquela cara triste com os músculos relaxados e cada vez mais tendo problemas com essa minha visão dessa face, a gente brinca, né, desse rosto aqui que não vai estar tão bonitinho mais. E quando eu estou sorrindo, conversando e ainda beijando, são 84 músculos mais 29. E aí, galera, nós vamos ficar feliz, alegre ou nós vamos ficar com essa cara feia, triste aí? Então, observem sempre essa linha dos músculos da nossa face. Então, falei que eu vou dar uma visão geral. Quando vocês quiserem observar, vamos lá para o ambiente virtual e vamos conhecer um pouquinho mais. Tirei uma foto de uma professora nossa e coloquei aqui para vocês os músculos pintados no seu rosto. Tá? Então aqui eu estou mostrando um sorriso e estou mostrando para vocês um beijinho. Observem os músculos,
a própria marcação no rosto dela. Quando ela estica, faz o biquinho para dar o beijo, o músculo totalmente esticado. E quando ela sorri, contraindo. Então, lembra, a contração e o relaxamento vai deixar esse músculo cada vez mais vivo no nosso corpo. Ou seja, sabe aquelas linhas de expressão, testinha, que tem que usar os botox? A gente vai conseguir tirar isso de letra. Ok? Vamos lá. Próximo. Os músculos da região cervical, os músculos do pescoço. Reparem, quais são as funções do meu músculo? Se essa musculatura posterior for uma musculatura relaxada, a minha cabeça vai ficar caída à frente. Se os músculos que eu tenho, que são os músculos de sustentação do pescoço, estiverem também não muito trabalhados, eu não vou conseguir jogar a cabeça para trás e voltar. Minha cabeça vai ficar lá para trás. Então, essa questão dos músculos do pescoço é o que dá sustentação à nossa cabeça. Lembra que nós falamos lá no sistema esquelético? Todo o nosso corpo é ligado à cabeça através do pescoço cervical. E aqui nós temos as nossas regiões da coluna, que são as vértebras da região cervical, que são importantíssimas para a sustentação. E aí eu mostro agora para vocês dos músculos, que esses músculos que vão dar o quê? A sustentação do corpo. E aqui por baixo dos músculos, aí nós temos todas as artérias que sobem para a cabeça, as veias, sistema muscular, encobre também todo o sistema que nós temos nervoso, sem dizer que é a partir dele que nós temos a estrutura óssea para dar essa sustentação. Ok? Deixa eu achar aqui. Ok. Deixa eu mostrar para vocês aqui, rapidinho, alguns movimentos que nós temos. Quando vocês entrarem no ambiente virtual, vocês vão dar um clique em cima de cada uma dessas imagens. Então eu vou voltar para vocês na primeira imagem. Essa primeira imagem é o movimento da nossa boca, ou seja, mandíbula para baixo, mandíbula para cima. Tá? Esse movimento aqui é o que nós fazemos. Repare, quando estiver vermelho, ele está relaxado. Quando ele estiver verde, ele está contraído. Então, ó, essa é a movimentação. Aqui é uma junção do crânio com a base da nossa mandíbula. Então, ali é a região temporomandibular, ou ATM. E a pessoa, quando tem uma lesão aqui, ela fica com o quê? Com o queixo caído. Vocês já viram demais isso, né? Nossa, fulano é tão bonito que caiu o queixo. Então, essa questão do cair o queixo é soltar essa movimentação que você tem no corpo aqui, a mandíbula. Então, reparem que aqui, ó, a região temporomandibular. Ok? Próximo. Esse movimento aqui agora que eu vou mostrar para vocês, tá? É o movimento da minha região posterior. Ou melhor, desculpa. Esse é depois. O que eu quero é esse daqui. Esse daqui é o movimento do não. Então, repara, quando vocês falam não para a pessoa, olha o tanto de músculos que vocês estão utilizando. Região da direita, da esquerda. Os mesmos grupos musculares que dão o quê? A sustentação do crânio. Enquanto um está relaxado, o outro está contraído. Tá? Repare lá na aula de sistema esquelético. O externo, clavícula, é onde encaixa esses ossos. Então, às vezes, quando me dá um torcicolo, dói toda a região do ombro e a região peitoral. Justamente por conta dessa questão. Dando sequência aqui, como é que é lá atrás? Mesma coisa. Esses músculos que estão encaixados na base do crânio, que vem lá para a nossa costela, eles são os músculos intercostais. Tá? Então, ele que vai dar essa estrutura e a sustentação do nosso crânio. Mais um vídeo para vocês verem. Aquele movimento do não visto por trás. Tá? Então, repare, esse músculo que está ligando aqui, ó, é o trapézio. Quando eu for mostrar os músculos da região posterior, vocês vão ver o grande músculo que nós temos na nossa coluna, aqui atrás. E é o que dá sustentação, que deixa a gente com aquele corpo ereto, bonito. Ok? A última aqui para me mostrar para vocês, do músculo do pescoço. Tá? E sempre falando esse movimento lateral. E eu posso fazer o mesmo movimento cervical. Tá? Ou lateral do corpo. Feitos? Vamos mostrar só mais um aqui para vocês. E eu vou lá para a próxima. Não, já vou lá, vou voltar no texto. Aí eu vou voltar lá no texto e vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Tá? A região cervical, com essa divisão que eu mostrei para vocês, desses movimentos do pescoço, a maioria desses músculos, eles têm origem na cervical, lá na coluna, tá?
outros segurando aqui embaixo na região da mandíbula e alguns aqui na região lateral, temporomandibular. Então, eu tenho os músculos laterais, frontais e posteriores, de trás. Quando eu vou falar de músculos do tórax, eu mostro aí para vocês uma pequena divisão agora. Quando eu for falar do abdômen, eu vou falar desse tanquinho, tá? Que é o nosso músculo, o reto. O músculo que nós temos do abdômen, músculo abdominal. Aqui, pessoal, eu tenho várias camadas. E essas camadas que eu vou estar explicando para vocês. Então, eu tenho o músculo frontal do abdômen e o músculo oblíquo. Esse oblíquo lateralzinho é onde nós temos o famoso pneuzinho, tá? Essa região alta que nós temos do peitoral, a região lateral que eu tenho o deltoide. Sabe quando a gente toma aquela vacina, aquela injeçãozinha aqui do lado? É aquele músculo que é utilizado, tá? Uma grande camada de músculo por cima do ombro, tá? Os dois lados. Quando eu mostro esse músculo para vocês, eu gostaria de explicar 2 movimentos simples para vocês, tá? Deixa eu só ver aqui. Não, esse. Aqui. Quando eu mostro esse movimento para vocês do abdômen, reparem vocês, quantas costelas nós temos? Não responda 10 que vai estar errado, tem as 2 flutuantes. Então, toda essa musculatura do abdômen, elas estão ligadas diretamente com os músculos intercostais. Tem o reto do abdômen, o oblíquo, e essas são as camadas. As meninas que já fizeram uma cirurgia cesárea, nós tiramos 7 camadas. Então, são as fibras, musculatura, pele e daí por diante. Então, esses músculos do abdômen, eles estão literalmente ligados ao quadril e literalmente ligados aos músculos do pescoço. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só ver, consegue aqui ou eu tenho que ir lá na outra? Aqui mesmo? Aí eu vou mostrar para vocês algum desses movimentos que nós fazemos com o nosso tronco. O primeiro movimento que eu posso mostrar para vocês, olha só. Quando eu faço a extensão dos braços, seja lá na academia, quando eu levanto o braço estendido, eu estou trabalhando com os intercostais e o deltoide, aquele músculo grande que vocês estão vendo lá atrás, tá? Um outro vídeo aqui. Desculpa, esse é outro. Esse daqui, ó. Quando eu faço a extensão desse músculo, pergunto, onde está o professor Marcelo? Está lá na frente. Então, olha a quantidade de músculo que eu estou trabalhando. E repara o grande dorsal aqui, ó. Onde ele está ligado? Lá na minha bacia, ou na crista ilíaca, aqui embaixo, ó. Olha a quantidade de músculos. Observe um ombro. E aí algumas pessoas falam, nossa, eu não estou fazendo atividade física porque eu tenho uma bursite. Ou seja, abaixo desse músculo deltoide aqui, existe uma camada, uma pequena, igual aquela formação do joelho que eu já expliquei do líquido sinovial. E é ele que dá essa movimentação do braço. Então muitos têm essa movimentação aqui limitada. Outros, até o braço às vezes cai, a pessoa tem essa dificuldade de movimentação, tá? E deixa eu voltar lá, aqui. Deixa eu mostrar só esse aqui. Quando eu falo, você estudou para a prova? Aí o cara fala assim, eu não, sei tudinho já. Então, olha a musculatura que vocês estão trabalhando lá. O grande trapézio. E aqui embaixo, os músculos intercostais. E aqui o que dá sustentação do nosso pescoço. Os músculos laterais, extensores, tá bom? Vamos voltar lá no texto, então? Deixa eu mostrar para vocês uma outra formação. Então, como eu falei para vocês, esses músculos do abdômen dão sustentação, ou que nós chamamos de área de estabilidade do nosso corpo, ou centro gravitacional. É essa aqui a evolução do ser humano. Eu saí da região quadrúpede e fiquei ereto. Então, são esses músculos que dão sustentação. Se eu não tiver essa musculatura rígida, e principalmente a da região posterior, eu não consigo fazer o quê? Ficar ereto. Então, é a união dos músculos abdominais com os músculos da região posterior do tronco. Então, quando eu mostro para vocês, esse grande músculo que sai da região cervical e chega até aqui, ó, lembra lá da nossa aula sobre sistema esquelético. T12 para L1. É ali naquela região onde eu faço a aplicação da anestesia peridural, ou aquela anestesia que a gente usa para que os membros inferiores ficam anestesiados. Então, nesse desenho, dá para vocês verem bem, aonde vocês conseguem ver que o músculo do
do trapézio termina. Então, naquela questão ali, ó, que é o processo espinhoso da T12, é feita a junção superior. E a partir da L1, eu vou ligar os músculos da região inferior. Então, nesse exemplo aqui, vocês conseguem ver bem que a partir da L1 é o que dá sustentação para os membros inferiores. E a partir da T12, que é esse de cima, é o que dá a sustentação da região superior do nosso corpo. Com isso, eu quero mostrar para vocês que esses músculos da nossa região pélvica, ou região aqui do quadril, é o que dá sustentação para os nossos membros inferiores. E quando eu faço uma movimentação que seja só de flexionar a perna e subir, eu estou usando tanto a musculatura do abdômen, tanto a região do dorso e a musculatura do quadríceps para fazer esse movimento. Então, se alguém um dia perguntar para vocês, onde que é feita a aplicação daquela anestesia peridural? Não tem dúvida mais. Quando acaba a região torácica e inicia a região lombar. Então aqui tem um grande feixe de músculo superior e um grande feixe inferior. E o que dá sustentação lateral? Os músculos intercostais, ou grande dorsal na região superior. Ok? Nessa região aqui, eu consigo mostrar um outro grande grupo muscular para vocês, que é aqui embaixo, o famoso bumbum, ou glúteo. E o glúteo, ele tem 3 camadas. A região mais interna, o glúteo pequeno, ou o menor, o médio e o superior, que é o grande músculo. Então, a gente tem 3 processos de glúteo. Glúteo máximo, mínimo e médio. Grande, pequeno e médio. Interno, mediano e externo. Então, vocês têm que entender. Quando eu faço uma queda, igual eu brinco com vocês lá no judô, que eu auxilio bastante os idosos em fazer certas atividades e cair sentado. Não é cair sentado, é cair de lado. E quando ele cai de lado, ele vai usar essa musculatura. Se ele cai sentado, ele vai ter uma região do cóccix que vai ficar dolorida e principalmente, lembrem-se vocês, da região do fêmur. E aqui nessa imagem eu mostro para vocês. Olha aqui a região a ligação no quadril lá embaixo por uma questão cartilaginosa e aquela bolsa que nós temos em volta da cabeça do fêmur, que é justamente na região lateral. E quando eu caio lateralmente, eu bato a lateral do meu corpo, eu bato o início aqui do músculo da região, do fêmur. Nesse aqui eu mostro para vocês, para entenderem bem o que é o grande dorsal, que é esse músculo que nos abraça aqui pela região posterior ou por trás, e o grande trapézio. Além disso, o músculo deltoide. Então, eu deixei essa imagem para vocês verem os 3 grandes músculos da região posterior do nosso corpo. Então, muitas pessoas gostam de trabalhar na musculação, por exemplo, aquelas elevações de peso, para justamente trabalhar a musculatura posterior do corpo, tá? Beleza, vocês estão vendo? Hoje tem bolo, ó. Hoje tem bolo. Hein? Eu tô na fila. Legal. Então, ó, grandes músculos do dorso. Lembre-se, deltoide, grande trapézio e a região do dorso que nós temos, o grande dorso, a musculatura. Beleza? Membros superiores. Lembra da nossa divisão? Região aqui em cima que nós temos da clavícula, braço, antebraço e mão. Então agora eu vou explicar esses grandes músculos. Lembra aqui o principal, deltoide. Parte superior. O músculo do muque, bíceps. E a posterior, o tríceps. O Rodrigo saiu aqui e já voltou com um pedaço de bolo, ó. Daí vocês depois cobram o bolo do Rodrigo. Então, ó, bíceps, tríceps. Aqui na frente eu tenho, ó, palma da mão para cima, os músculos extensores, tá? Extensores do meu braço. E posterior, os flexores. Quando eu mostro para vocês esses exercícios, eu vou mostrar aqui a imagem do que faz esses movimentos para vocês, tá? Eu acho que eu aprendi aqui, deixa eu ver. Eu tenho que fazer uma coisa antes, que é mudar a imagem. Estou aprendendo, uma hora eu vou dar conta aqui. Beleza? Então vamos lá. Quando eu falo dos músculos do braço, olha só. Ele vai fazer nesse movimento a flexão. Então, meus dedos
Então aqui, ó, reparem vocês que esses músculos aqui, ó, quando vocês seguram neles e apertam aqui na frente, os dedos mexem. Então eu tenho o quê? Uma pequena espasmo muscular e ele fecha a minha mão. Quando eu estou dando aula de anatomia, eu deixo assim um fecho lateral solto, aí tá todo mundo lá prestando atenção e eu vou e dou uma puxada lá, a peça que eu estou trabalhando faz assim com a mão. O povo assusta, mas o que, que é? Nada mais do que os extensores. E quando eu falo para mim estender os braços, a mão, os dedos, são os músculos extensores, ó, na região superior. Então, ó, fechei, abri, fechei, abri. Então, isso é uma máquina. Um lado estende, o outro lado flexiona. E quando eu faço isso, eu não vou ficar com cãibra. Agora, quando os dois músculos estão contraídos, eu não consigo mais fechar. Aqui, lembra daquela imagem que eu deixei para vocês no sistema esquelético lá do músculo do professor Jaime? Ó, quando eu faço essa movimentação, essa alavanca, repara que lá no cotovelo tem uma linha. Então essa linha está mostrando para vocês que é um movimento superior a 90 graus. Então é uma biomecânica do nosso corpo. E ó, quando eu faço o movimento, o músculo tríceps do nosso corpo é trabalhado. Da mesma forma, quando eu vou fazer um movimento simples do braço, de extensão, eu estou trabalhando o deltoide, região deltoide e a região peitoral. Só um minutinho. Hoje eu estou com a garganta que não está muito sadia não, mas vamos melhorar. O mesmo movimento que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, da extensão do braço, tá? E aqui por último, esse movimento do bíceps. Deixa eu só aqui, perna. Esse não tá, hein? Não? Eram 3 irmãozinhos. Mas deixa aí. Feito, vamos voltar lá no texto então. O próximo que eu vou trabalhar com vocês do sistema muscular, fica brigando, que eu tô com o mouse aqui, tá com o mouse lá. O próximo que eu vou mostrar para vocês, ó, deixa eu só colocar aqui, eram esses 3. Essa porção do bíceps, eu gostaria que vocês entendessem, são as duas imagens aqui do meio. Essa mais do cantinho é a região do tríceps. Reparem que são 3 grandes músculos que você tem. Tríceps. E na parte superior eu tenho o bíceps. 2 músculos, o bíceps maior e o bíceps menor. Sabe aquele povo que gosta de brincar, que vai trocar uma lâmpada, aí o músculo dele faz assim, para frente e para trás? É justamente porque ele contrai o mínimo e o máximo, o maior e o menor. E esse músculo da região lateral, que é o nosso grande músculo deltoide, tá? Aqui, a questão dos músculos extensores e flexores, que eu mostrei para vocês. Então, quando a gente fala bíceps, tríceps, extensores, flexores dos dedos, da mão, são os músculos dos membros superiores. E quando eu falo de músculos da região inferior, coloquei 3 porções para vocês verem. O músculo visto pela região lateral, que é extremamente a parte bonita do nosso corpo. Se qualquer um perguntar para vocês, qual que é a parte mais bonita do seu corpo? Gente, a região que nós temos que bastante trabalhada, as pernas, o bumbum, que dá sustentação. E quando não tem como eu falar do bumbum, se eu não falar do abdômen. Outra imagem, a região do nosso gastrocnêmico. Que caramba é essa, professor? A panturrilha, a batata da perna. E quando eu mostro na região superior, na região frontal, eu estou mostrando para vocês o grande quadríceps, tá? Então são os músculos que formam aqui, ó, a coxa. Eu não vou explicar cada um, formação, porque não tenham as dúvidas, tá? E aqui atrás do gastrocnêmico, aqui quando eu mostro a região posterior, tem o famoso tendão de quê, pessoal? Tendão de Aquiles. É o tendão que dá sustentação ao nosso corpo. Até lá no Facebook ontem, um professor de anatomia estava mostrando uma reconstituição desse músculo. Nós tivemos uma colega aqui de trabalho que ela teve um rompimento dessa fibra. Então não foi por completo. E olha que ela já está afastada há um tempinho. É uma recuperação muito dolorida, porque você tem que esperar esse tecido conjuntivo se fortalecer e juntar. Então a partir desse movimento que eu vou conseguir que esse meu corpo faça a transição normal. Ok? Joia. Ok? Então aqui, ó, um movimento simples
de flexão. Lembra lá da região pélvica e os músculos do quadríceps. São totalmente ligados à região ilíaca ou a nosso quadril, a bacia. Um outro movimento. Um movimento aqui agora, ó, de flexão. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Lembrou? A origem dele está lá no fêmur e ele tem a junção do tecido que é justamente com o tendão. E é essa movimentação que você faz por trás. Quando eu faço essa movimentação do meu corpo, jogando a perna para trás e tendo uma extensão, é onde me dá a cãibra. Então, sempre, cãibra. Um músculo contraiu, o outro contraiu. Então, os dois músculos contraídos vai me dar cãibra. Então, sempre eu tenho que ter uma musculatura relaxada e uma musculatura contraída. E é esse movimento, ó. Vermelho, ó, relaxei, ficou verde. Contraí, ficou vermelho. Ok? Nada de Vila e Goiás, não. Não vou nem falar disso, não, que dá problema aqui. Tá? Torço pro Goiânia. Goiânia segue B do Campeonato Goiano, ninguém briga. Então, vamos voltar lá no texto só para me finalizar a aula com vocês. Lá no ambiente virtual, existem várias atividades para vocês estarem fazendo e conhecerem, tá? E conhecerem lá um pouco mais sobre os músculos do nosso corpo humano. Então, nós temos esse grande corpo que nós temos com os músculos e no ambiente virtual, tenho essas explicações maiores para vocês. Pessoal, obrigado mais uma vez, contem com a gente e... Lembre, sistema muscular, sistema esquelético e sistema cardiorrespiratório somos nós por dentro. O que nós estamos tentando na educação física é explicar o que acontece com o seu corpo quando você faz um simples movimento, quando você faz um exercício. Ok? Obrigado por mais uma aula, fica com Deus e a gente se vê na próxima. Pessoal, obrigado.